Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai falar sobre óxidos. Sim, sobre óxidos. Uma das 4 funções inorgânicas que nós já estudamos. Então, relembrando, a gente viu que as substâncias inorgânicas, elas podem ser classificadas em 4 funções diferentes, que é ácido, base, sal e óxido. E hoje a gente vai falar especificamente sobre os óxidos. Então, ó, só lembrando também o que são óxidos, são compostos binários de oxigênio. São substâncias, os óxidos têm essa característica. Isso é uma regra, viu? Não tem exceção não, então é uma lei, né? Não tem exceção a isso. Os óxidos são substâncias binárias, elas são formadas por 2 elementos químicos só, sendo que um deles é o oxigênio. Tá? Então, uma definição para óxido são compostos inorgânicos binários de oxigênio. São moléculas formadas por apenas 2 elementos diferentes. Eu não estou falando átomos, tá? Eu estou falando 2 elementos. 2 elementos químicos diferentes, sendo que um deles é o oxigênio. E aí, os óxidos, eles podem ser classificados, e uma das classificações possíveis é essa daqui. Essas são as principais classificações dos óxidos. Os óxidos podem ser classificados em óxidos ácidos, em óxidos básicos, em óxidos anfóteros e em óxidos neutros e em peróxidos, tá? Então, essas são as 5 principais classificações dos óxidos inorgânicos. E a gente vai ver cada uma delas. Então, ó, eu já adianto para vocês que esse é um assunto um pouco mais teórico, que vai envolver um pouco de memorização também, tá? Então, algumas coisas aqui vocês vão ter que memorizar mesmo. E por que é importante saber a classificação dos óxidos? É importante saber a classificação dos óxidos para a gente poder prever o comportamento desse óxido em meio ácido, em meio básico, na água. Alguns dos conceitos que a gente está vendo aqui, vocês vão usar na aula da semana que vem, na próxima aula, que vai ser sobre poluição ambiental. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre os óxidos e a poluição ambiental. Para a gente entender melhor isso, vocês vão precisar entender como que os diferentes tipos de óxidos se comportam na água, em meio ácido, em meio básico, e é isso que a gente vai aprender agora. Então, vem cá, ó. Uma das classificações para óxido os óxidos são os óxidos ácidos. Quando que um óxido é classificado como ácido? Quando esse óxido reage com a água e produz ácido. Ou quando ele reage com uma base e produz sal e água. E por que a gente chama esse óxido de óxido ácido? Porque ele se comporta como um ácido. Então, olha só. Como os óxidos são compostos binários, então vai ter o oxigênio e outro elemento, né? Os óxidos ácidos, nos óxidos ácidos, o outro elemento além de oxigênio geralmente é um ametal, tá? O que é um ametal? É um elemento que não está na família 1A, nem na 2A, nem na 3A, que são metais, tá? Então é formado por um ametal, o outro elemento, o outro ligante. Quando um óxido reagir com água e produzir ácido, então a gente chama esse óxido de óxido ácido. Um exemplo de óxido ácido é o gás carbônico, o CO2. O gás carbônico, quando ele reage com a água, ele produz H2CO3, que é o ácido carbônico. Inclusive, essa é uma das reações responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Por que tem o fenômeno da chuva ácida? Quando tem excesso de CO2 na atmosfera, esse gás carbônico vai reagir com a água e vai produzir ácido carbônico. Por isso a chuva fica com um pH mais ácido, por causa do excesso de gás carbônico, tá certo? Então, gás carbônico é um óxido ácido. Veja que o outro elemento que está junto com o oxigênio é o carbono. O carbono não é metal, é um ametal, que confirma isso daqui. Então, característica dos óxidos ácidos, eles reagem com água produzindo ácido, um exemplo é o gás carbônico. Ou então, o ácido reage com a base formando sal e água. Então, olha só, lembra da aula passada que a gente viu reações de neutralização? Ácido mais base não forma sal e água? Ácido mais base. Quando um óxido
com a base faz o papel do ácido e reage com a base para produzir sal e água, então a gente também tem um óxido ácido. Exemplo disso é o SO3. O SO3 é um óxido ácido, porque olha, ele reage com a base aqui, ó, hidróxido de sódio, e produz o sal, sulfato de sódio, mais água, tá? Então também é um óxido ácido. Veja que o outro ligante é o enxofre, que é um metal. Bom, e quando que os óxidos vão ser classificados como óxidos básicos? Os óxidos básicos têm o outro ligante sendo metal, tá? Sempre um metal. Família 1A, família 2A, 3A, alguns da família 3A, eles são metais. Então, olha só, o óxido vai ser básico quando ele reage com água para formar base. Então, por exemplo, o Na2O é um óxido. Veja que o outro ligante é um metal, ó, é o sódio, lá da família 1A. Esse óxido, quando reage com água, forma NaOH, que é uma base. Então, tá vendo? O óxido reagindo com água formando base, eu tenho um óxido básico. Então, Na2 é um óxido, onde o outro ligante é um metal, é um óxido básico. Ou então, se esse óxido reage com ácido para formar sal mais água, tá vendo que ele funciona como uma base? Base mais ácido não forma sal e água. Então, o óxido que reage com ácido para formar sal e água também é classificado como um óxido básico. E aí eu dei o mesmo exemplo, ó. O mesmo Na2O, se ele reagir com ácido sulfúrico, ele vai produzir o sal e água. Então, é um óxido básico. Os óxidos anfóteros, eles às vezes se comportam como ácido, às vezes se comportam como base. Um exemplo de óxido anfótero é o óxido de zinco. Olha só, aqui ele está se comportando como ácido, tá vendo? Ele está reagindo com base e está formando sal e água. Então, ó, o óxido de zinco, na presença do hidróxido de sódio, que é uma base, então esse óxido mais base está produzindo sal e água. Aqui ele está se comportando como um ácido. Aqui ele está se comportando como uma base. Ele está reagindo com um ácido e está formando sal e água. Então, essa é a característica dos óxidos anfóteros. Eles se comportam tanto como ácidos quanto como bases. Os óxidos neutros, eles não reagem com ácido, não reagem com base e não reagem com água. Os únicos elementos capazes de juntar com oxigênio para formar óxidos neutros são o nitrogênio e o carbono. Mas cuidado, nem todo óxido de nitrogênio e carbono é um óxido neutro, tá? Olha aqui, o CO2 é um óxido de carbono, ele não é neutro, ele é um óxido ácido. Mas essa é uma... Se você tiver um óxido que não é nem de nitrogênio nem de carbono, ele não tem chance de ser neutro. Os que são neutros são os que são formados por nitrogênio e carbono, mas também nem todos, tá? Nitrogênio e carbono são os únicos elementos capazes de gerar óxidos neutros. E aí eu dei os três principais exemplos aqui, ó, o monóxido de nitrogênio, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Esses três, tá vendo, ó, óxidos de nitrogênio, carbono e nitrogênio, eles são óxidos básicos, eles não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com base. Por fim, os peróxidos. A definição de peróxido, ela exige um conhecimento, eu acho até estranho essa matéria ser do primeiro ano, né? Porque assim, é um problema, porque exige um conhecimento de uma coisa que vocês só vão aprender o ano que vem, que é o número de oxidação. A definição ao pé da letra de peróxido são óxidos em que o oxigênio tem número de oxidação -1, que não é uma coisa comum, que o mais comum é o número de oxidação do oxigênio ser -2. Professor, o que é o número de oxidação? Então, isso vocês vão aprender no segundo ano. Por isso, eu não vou entrar nesse assunto. Então, a gente vai simplificar a identificação dos peróxidos aqui, mas lembrando que isso é uma simplificação, tá? Então, a gente vai classificar os peróxidos como os óxidos desses metais aqui, ó, da família 1A, 2A, do zinco e da prata. Mas nem todos óxidos formados por elementos por metais da família 1A, 2A, zinco e prata são peróxidos, tá? São só aqueles em que o oxigênio tem número de oxidação -1. Mas assim,
De forma intuitiva, você vai identificar isso quando você tiver óxidos desses metais em que tiver o O2 aqui, ó. Na2O2 é um peróxido, Li2O2 é um peróxido, K2O2 é um peróxido, tá vendo? Então, ó, família 1A, família 2A, família 1A com 2 oxigênios no final, tá? Mas isso aqui é só intuitivo. Não é dois que tem 2 oxigênios no final, que é peróxido, não. Exemplo aqui, ó, o próprio CO2. Tem O2 no final, não é peróxido. Porém, aqui, ó, o elemento ligante não é metal, é o carbono, tá? Então, fiquem atentos com isso. Agora, sobre peróxido, talvez o mais importante é o H2O2, que é a água oxigenada. A água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, é o peróxido mais famoso, mais importante. Por que é o nome comum dessas, a gente chama essa substância de água oxigenada? Porque a fórmula molecular da água, né, H2O, isso aqui é a água, H2O2 com oxigênio a mais, por isso que a gente chama de água oxigenada, água com oxigênio a mais, que é o peróxido de hidrogênio. Esse é o peróxido mais comum que vocês têm que se lembrar. Então, H2O2, a água oxigenada, é um peróxido, tá? E ele é uma exceção, tá vendo? Ele é um peróxido de hidrogênio, né? Nem é da família, nem é metal, não é metal, apesar do hidrogênio ser da família 1A, mas ele não é metal, ok? Então é isso. No material que eu deixei na plataforma tem um texto que explica detalhadamente tudo isso que eu falei, tem as classificações certinho, com outros exemplos. Então, aconselho que leiam o texto. Se tiver dúvida em alguma coisa que eu falei, se eu falei muito rápido, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo e faça uma lista de exercício que acompanha o material. São só 5 questões. Se tiver dúvida, me procura no EO, terças e sextas-feiras, que eu vou ter um prazer em ajudar vocês, tá bom? Boa semana, bons estudos e até a próxima aula.